Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor João Paulo Oliveira. Estou aqui numa revisão para a Saneago 2018, essa prova que já se aproxima, então revisão rápida de alguns pontos de noções de direito. Vamos falar um pouquinho de direito administrativo e nesse vídeo falar dos pontos principais da organização administrativa para que vocês possam gabaritar essa prova. Ponto 1. Por que nós devemos nos preocupar com a organização administrativa? Porque um dos princípios aplicados à administração é o princípio da eficiência. E essa eficiência deve existir obrigatoriamente não apenas na atividade do agente, mas principalmente na própria organização da administração. Basicamente, nós temos duas formas de organizar. A primeira é chamada desconcentração. E a desconcentração ela é tida como uma forma de organização através da qual há uma subdivisão interna de uma pessoa jurídica. Então, na desconcentração, eu não estou criando novas pessoas jurídicas. Eu estou apenas subdividindo internamente uma mesma pessoa jurídica. E essa subdivisão interna leva o nome de órgão público. Por isso que quando nós conceituamos órgãos públicos, nós costumamos afirmar que os órgãos públicos são centros despersonalizados de competência. Por que centros despersonalizados? Porque eles não têm personalidade jurídica. A personalidade jurídica apenas é da pessoa da qual eles fazem parte. E isso é típico da desconcentração. Então nós temos uma desconcentração onde uma pessoa jurídica é dividida em setores internos denominados de órgãos públicos. De outro lado, nós temos a descentralização. E quando nós falamos da descentralização, nós já estamos falando de uma forma de organização na qual há a criação de outras pessoas. Como nós temos a criação de outras pessoas jurídicas, nós temos a criação de outras estruturas. Por isso vocês entendem que quando nós falamos da desconcentração, a estrutura é única, e por essa estrutura ser única, os órgãos que dela fazem parte estão ligados por um vínculo chamado vínculo de hierarquia. De outro lado, na descentralização, como eu crio outra pessoa jurídica e, portanto, outra estrutura, não existe hierarquia entre elas, embora exista o que nós chamamos de controle ou tutela. Esse controle ou tutela só pode existir quando a lei expressamente determinar, diferente da autarquia, cujos poderes do superior estão presumidos no próprio vínculo. Tá? Por isso é que eu não posso dizer que na descentralização uma pessoa jurídica é subordinada a outra, porque subordinação nos lembra hierarquia, e não existe hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Há três formas de descentralização. E nós temos a descentralização territorial, onde se cria uma pessoa jurídica que vai ter capacidade para exercer todos os atos próprios de Estado em determinado território, como eram os territórios federais. A descentralização por colaboração, em que a administração pública delega a prestação de um serviço que cabe a ela para uma outra pessoa jurídica, normalmente da iniciativa privada, né, como os concessionários e permissionários de serviço público, e a descentralização por serviços. Na descentralização por serviços, a administração pública está a criar pessoas jurídicas com capacidade específica. Aí se pergunta por que elas têm capacidade específica? Porque elas foram criadas especificamente para o exercício de certa atividade e não podem se afastar desse exercício. Por isso é que elas vão possuir essa capacidade específica. É nessa descentralização por serviços que nós acabamos tendo a chamada administração pública indireta. E no direito brasileiro, a administração pública indireta é subdividida em 4 espécies de entidades, em que nós temos as autarquias, as fundações governamentais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, portanto criadas por lei específica, para a prestação de serviço público. Como elas prestam serviços públicos e têm a personalidade jurídica de direito público, elas têm normalmente as mesmas garantias, prerrogativas e sujeições que a entidade que as criou. Exemplo de autarquia, vamos trazer aqui uma federal, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que é uma autarquia. As fundações governamentais são as únicas entidades da administração pública indireta que podem ser de direito público ou de direito privado. As fundações governamentais de direito público normalmente são chamadas de fundações públicas e são criadas por lei específica. As fundações governamentais de direito privado já são autorizadas por lei específica. Aliás, não esqueçam disso.
As entidades de direito público são criadas por lei. As entidades de direito privado, que fazem parte da administração indireta, são autorizadas por lei. Por que autorizadas? Porque, como pessoas jurídicas de direito privado, elas são criadas a partir do momento em que seus atos constitutivos são registrados no cartório competente. Mas, para esse registro, pelo princípio da legalidade, há necessidade de uma autorização legal. Por isso é que esse registro de atos constitutivos é exigido de pessoas de direito privado, mas não de pessoas de direito público. Nas pessoas de direito público, a própria lei cria, por isso elas são criadas por lei específica. Nas pessoas jurídicas de direito privado, a criação se faz a partir do registro de seus atos constitutivos no cartório competente e a lei autoriza. Por isso é que as pessoas jurídicas de direito público são criadas por lei, enquanto as pessoas jurídicas de direito privado são autorizadas por lei. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Elas todas são pessoas jurídicas de direito privado e podem prestar tanto serviço público quanto atividade econômica. Eli Lopes Meirelles chega a dizer que, apesar da finalidade delas ser sempre o interesse público, que elas podem até mesmo ter lucro. Imaginem. Por quê? Porque são as únicas entidades da administração pública indireta que podem prestar atividade econômica. A diferença entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista é que, nas empresas públicas, o capital é inteiramente público. Nas sociedades de economia mista, esse capital é misto, ou seja, semipúblico, semiprivado, mas sempre tendo controle acionário pertencente à administração pública. As empresas públicas podem ser constituídas sob qualquer forma societária, enquanto as sociedades de economia mista só podem ser sociedades anônimas. Segundo nos informa a Constituição Federal, somente a lei específica poderá autorizar que essas empresas públicas e sociedades de economia mista adquiram o controle acionário de outras entidades ou ainda que formem, outras empresas sobre o seu controle. Tá certo? Então, tomem cuidado com essa situação, porque só a lei específica pode autorizar de acordo com o princípio da legalidade. Então é isso, gente. Os pontos rápidos e essenciais sobre organização da administração pública. Bons estudos e excelente prova.